Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Olá, Inês. Olá. Bem-vinda a este podcast de seu nome Naturalmente Ansioso, que tu já conheces, não é? Sim, já conheço. E na realidade tu foste a pessoa que, quando eu lancei aqueles 2 primeiros episódios, mandou uma mensagem no Instagram a dizer: olha, eu também... Mas tipo, fui a única pessoa, fui a primeira pessoa, como é que foi isso? Não foste a primeira pessoa, Ok. mas foste uma das primeiras, sim, que me mandou mensagem no Instagram a dizer: pá, olha, eu fui ouvir o teu podcast e eu também tenho ansiedade e pronto, mandaste uma pequena história tua. E eu desde essa altura que queria gravar este episódio contigo. E agora, quando a gente vinha para aqui, estávamos a falar e a conversa estava a ficar bastante boa. E eu acho que acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Já devíamos ter começado a gravar nessa altura, quando estávamos no carro. Yeah. Então pronto, eu já sabes qual é que é aqui o mote da coisa. Comecemos então por te perguntar se te consideras uma pessoa naturalmente ansiosa. Sim, sem dúvida. Acho que hoje em dia tenho essa ansiedade bastante controlada, mas acho que sou uma pessoa ansiosa. Por exemplo, há coisas que eu por mais que tente, é quase impossível deixar de fazer e que acho que são um bocado de manifestações de ansiedade. Por exemplo, eu estou constantemente a arrancar, pelinhas dos dedos, às vezes de noite, tenho bruxismo, que muitas vezes também é tido como uma manifestação de ansiedade, a cena de ranger os dentes, sabes o que é? Sim. Eu fazia isso quando era miúdo. Chato. E sinto-me ansiosa recorrentemente, sim, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo acho que é um bocado paradoxal, porque consigo ao mesmo tempo ser ansiosa e também ter assim um mindset bué relaxado e isso acaba por contrabalançar a ansiedade. Ok. E como é que isso começou? A minha ansiedade? Bem, eu acho que eu já me lembro das primeiras vezes em que acho que me senti ansiosa, ainda já foram há imenso tempo, devem ter sido por volta dos 11, 12 anos. Em que eu basicamente, virava-me, lembro-me perfeitamente de uma vez me virar para a minha mãe e começar assim a expor problemas existenciais, porque é que nós estamos vivos, para que é que isto serve tudo e não sei o quê, e me senti muito estranha a pensar naquelas coisas, mas isto foram pequenas situações, e acho que só por volta dos 15 anos é que tive pela primeira vez, de facto, um ataque de pânico e entrei numa fase prolongada em que tens um ataque de pânico e depois estás constantemente com aquele receio de voltar a ter um ataque de pânico. Depois parece que não consegues estar normal durante meses a fio, se for preciso. E eu acho que um dos primeiros ataques de pânico que tive manifestaram-se de uma forma que sempre foi muito estranha para mim. Pronto, porque eu já tive ataques de pânico em que tinha aqueles sintomas normais de ter palpitações, sentir apertos no peito, quase dificuldade em respirar e assim. Mas os piores ataques de pânico que eu tive envolviam um sentimento de despersonalização, ou seja, aquele sentimento que tu tens em que realmente parece que ficas com uma parede entre ti e a realidade. Já não sabes muito bem, parece que estás num sonho e ficas completamente à toa, porque, isso acontecendo da primeira vez não fazes a mínima ideia do que é que está a acontecer, é mesmo bué fora e isso depois causa uma reação em cadeia e eu passei meses bué
com um mal-estar bem grande depois disso e a ter mais episódios dessa sensação e tipo, pronto. Ok. E diz-me uma coisa, como é que se deu o primeiro ataque de pânico? Ou seja, qual é que foi o trigger, não é? Que entre tu seres uma pessoa ansiosa e queres-te questionar sobre o mundo e as coisas que tinhas à tua volta, para um ataque de pânico? Eu não sei muito bem explicar como é que se deu, porque aquela coisa muitas vezes parece que surge do nada, mas eu lembro perfeitamente que foi numa altura de grande mudança na minha vida. Eu tinha acabado o 9º ano e depois disso ia mudar de cidade e estavam muitas coisas a acontecer e é aquela altura também de crescimento assim um bocado estranha. Isto é um bocado parvo, quer dizer, não é, mas pronto, mas os meus ataques de pânico acho que sempre estiveram muito associados a, assim, quase aquelas angústias existenciais e eu tipo estava a pensar, perfeitamente estar na cama, a pensar numa data de cenas sobre o universo e sobre como é que nós estamos aqui e não sei o quê, e de repente sinto tipo, é como se o mundo desaparecesse debaixo de mim e tipo, e começasse tudo a andar à roda e este tal sentimento de despersonalização foi uma coisa muito estranha. E pronto, exato. Agora estou-me a recordar destas coisas todas. É estranho porque nem sempre penso nestas coisas e tipo no primeiro ataque de pânico que tive. Mas é engraçado porque isto ainda não foi tipo no momento entre acabar o 9º ano e depois a mudança. Foi ainda durante o 9º ano, exatamente. Porque eu depois lembro-me de estar nas aulas de educação física e estar tipo, a olhar à minha volta e estar a estranhar tudo. Era quase como se... era quase como se eu, tipo, o universo tivesse de alguma forma mudado à minha volta e eu tivesse a redescobri-lo e todas as coisas me parecessem extremamente estranhas. E, portanto, era tudo pouco familiar. E depois eu pensava, nas ligações importantes que tinha, nos meus pais, no meu irmão, nos meus amigos, da minha família, e sentia-me muito distante de toda a gente. E isso era uma coisa que redobrava o sentimento de ansiedade e também colocava sobre mim um certo sentimento depressivo e colocava sobre mim muito medo, porque eu sentia-me quase como se estivesse completamente sozinha e as outras pessoas, embora estivessem ali à minha volta, não estavam ligadas a mim, não estavam perto de mim e isso era a coisa que mais me assustava, acho eu. Acho que às vezes há aquelas cenas, aqueles quizzes na internet, tipo, qual é a coisa que mais te assusta na vida? Sim. Acho que provavelmente é esse sentimento de isolamento total e de imaginar, tipo, ok, estas pessoas estão aqui à minha frente, mas será que estão mesmo? Será que eu estou mesmo ligada a elas? Tipo, cena bué estranha, mas já. Yeah. Ok. Ou seja, dado esse acontecimento e depois esses acontecimentos sucessivos, não é? Porque estavas a dizer que depois começaste a ter mais ataques de pânico, não é? Com mais frequência. Ou seja, como é que isso foi prejudicando a tua vida? Ou seja, como é que tu começaste a sentir consumida por aquilo, ao mesmo tempo, não sei, raiva, ou melhor, raiva pela situação de o que é que está a passar comigo, não é? Bem, uma das coisas que eu me questionava era sempre, ok, passa-se algo de errado comigo, será que isto está dentro do espectro de normalidade, será que não? E eu ficava sempre com muito receio de que realmente, receio de falar sobre isto, porque achava que era muito estranho e ficava a pensar o que é que as outras pessoas vão pensar se eu partilhar com elas estas experiências. E depois também acabava por causar, não sei, talvez tenha feito com que eu ficasse também cada vez mais acanhada. Eu já na altura era uma miúda um bocado tímida, mas provavelmente isso não facilitou. Mas ao mesmo tempo eu fui sempre tentando, tipo, eu acho que durante esta primeira fase grande de ansiedade provavelmente andava completamente à toa e andava muito mais à toa, mas aquilo que eu fui sempre tentando ao longo de outras fases que fui tendo foi
ok, ir caminhando um dia de cada vez e ir tentando equilibrar a minha vida. E, ok, isto podia estar a acontecer, mas tenho que me focar noutra coisa e tenho que tentar lembrar-me das coisas de que gosto, tenho que tentar lembrar-me que isto interessa-me e dedicar tempo e focar-me nessas coisas de forma a não perder o fio à meada, basicamente. E acho que esse foi provavelmente um dos primeiros processos, mas isto, pensando mesmo nessa fase, neste momento parece-me tão longínqua que se calhar mais vale falarmos tipo de outra fase. Por exemplo, eu por exemplo, eu agora desculpa só interromper. Sim, eu estava a ouvir aqui, estava-te a ouvir e estava a pensar, porque tu vens, ou seja, nesta tua fase de mudança, tu vens de uma aldeia? Não. Eu cresci em Aveiro. Ok. Sim. Ok. E mudaste... Depois é que fui para uma aldeia, na verdade. Não para uma aldeia, mas para uma vila. Fui para Mértola, um sítio completamente nada a ver. E bastante bonito. Sim, é bastante bonito. Tu conheces bastante bem. Quer dizer, conheço mais ou menos bem, mas sim, é um sítio bastante... Temos ambos uma ligação a Mértola. Temos ambos uma ligação a Mértola. Mas aqui, que era isto que me estava aqui a palpitar na cabeça, que é... Como é que uma jovem... Porque tu começaste a ter isto muito cedo. Sim. Como é que uma jovem que de repente sai de uma cidade, vai para uma aldeia completamente perdida no meio deste país, com ansiedade e com pessoas que se calhar não sabem o que é que isto é, não é? Ou seja, como é que tu lidas? Porque como é que uma jovem tão pequena lida com isto num meio tão pequeno e sem informação, sem... Quer dizer, as pessoas, digo eu, não sei, hoje em dia já não é assim, mas na altura, não é? Sim, na altura. Estamos a falar isto em 90 e picos, não é? Não, isto foi... Eu mudei-me para lá em 2006. Ok. Sim. Ok. Bem, não sou assim tão velha. Não, mas achava que tinha sido mais cedo. Desculpa. Pronto, ou seja, mesmo nessa altura, calculo que não haveria muita informação sobre não havia nada da informação que há hoje em dia. Sei Exato. lá, uma pessoa... Eu acho que, apesar de tudo, se tu tentares procurar e encontrar material, encontrares, sei lá, histórias sobre pessoas que estão a sentir o mesmo que tu estás a sentir na internet, hoje em dia é muito fácil e existem uma data de recursos, existe uma data de pessoas que trabalham nesse sentido e existe uma data de apoio, mesmo que não tenhas pessoas ao teu lado que consigam lidar com aquilo e com quem te consigas abrir. Acho que é muito mais fácil fazer isso. Na altura não havia propriamente grande coisa, pelo menos eu não sinto que tenha mais à frente. Se calhar ainda é Mértola, mas um bocado mais à frente, já fui procurando coisas e isso também foi uma coisa importante para mim. Foi precisamente essa procura e, ok, é um bocado de autodiagnóstico, que eu não aconselho propriamente, mas às vezes ajuda. Ajuda no sentido, precisamente, de te acalmar um bocado. Porque às vezes uma pessoa faz aquele autodiagnóstico de tenho aqui uma dor, tipo, já estás com um ataque cardíaco, assim, tipo, isso é péssimo. Sim. E é uma péssima coisa para uma pessoa ansiosa, tipo, é horrível. Mas quando se trata disto, tu estás a pensar, oh meu Deus, se calhar, tipo, estou aqui, tipo, estou a enlouquecer, estou a perder completamente a cabeça, tu encontras informação sobre depressão, sobre ansiedade, sobre esse tipo de questões que te ajudam a perceber que, ok, aquilo é algo mais ou menos natural, tipo, não precisas de flipar completamente. Provavelmente é isto que se está a passar. Isto. Mas lá está, mas isto quer dizer, isto estás a dizer isto nos dias de hoje? Nos dias de hoje, mas já na altura, eu não digo imediatamente nesta primeira fase, mas provavelmente na segunda fase. Eu digo isto por fases, porque realmente na minha cabeça, imagina, eu passei vários meses nesta bolha de ansiedade, depois essa bolha acabou por desvanecer-se, eu fiquei bem e passado algum tempo, não sei, uns meses, um ano, um bocado mais, não sei, entrei noutra destas fases. Okay. Portanto, é isso que eu me refiro quando falo das minhas fases de ansiedade. Pronto, manda vir. Pronto, mas então, o facto é que a ida para Mértola, embora tenha sido uma coisa estranha e aquela coisa de mudança e não sei o quê, também proporcionou uma data de coisas novas. Também foi no princípio foi um bocado uma aventura e, portanto, tinha muitas pessoas novas à minha volta, por muito que
pareça estranho, sendo isto em Mértola, tinha muitas coisas a acontecer à minha volta e, portanto, acho que isso, tipo, esses estímulos externos também me ajudaram um bocado a sair deste marasmo e pronto, diversas coisas, entusiasmar-me com coisas que estavam a acontecer, sim, e não sei te lá, focares no problema. primeiros amores, coisas assim, tipo, estas coisas desviam imenso a mente e pronto, e comigo ajudou-me imenso e, portanto, de facto houve ali uma quebra, não foi uma coisa momentânea, foi quase sempre quando saí de uma destas fases foi uma cena bem gradual. Sim. E foste sentindo as melhorias, foste deixando levar. Exatamente. Pronto. E depois já olhava para aquilo quase como se fosse uma coisa que aconteceu, mas assim, um bocado estranha, seja, mas está no passado. Exatamente. Foi um período da tua vida, uma fase da tua vida. Sim, exatamente. Okay. Contudo, a segunda fase também começou em Mértola. É ainda. Isso. Vamos à segunda fase. E foi novamente a mesma coisa, tipo, se calhar se eu for pensar nisto, posso arranjar certamente várias questões da minha vida na altura, questões psicológicas que levaram a que isto acontecesse nesta altura. Embora acho que prefiro não mergulhar nelas porque é uma coisa um bocado vasta e tipo, pronto, mas obviamente que existiam fatores externos que provavelmente potenciaram também isto, mas também foi aparentemente do nada e esta fase foi a fase mais dura de todas? Eu penso que não. Provavelmente... Ainda houve uma terceira fase? Eu acho que sim, houve uma terceira fase e eu acho que essa foi a fase mais dura porque foi a fase que se misturou mais com sentimentos de depressão também. E isso depois, pronto, tornou muito mais complicado. Mas uma das coisas que aqui já me dava muito alento era o facto de saber que, tinha tido aquela fase anterior e tinha recuperado completamente daquela fase anterior. Ou seja, eu sabia que era possível eu voltar a estar bem. Também podia não voltar, mas sabia que era possível, já tinha o conhecimento da experiência anterior e já sabia que uma das coisas mais importantes era eu lembrar-me, de certa maneira, de quem era, de que era uma pessoa que se entusiasmava com uma data de coisas, que gostava de fazer uma data de coisas, que tinha uma curiosidade imensa, porque eu falo disto da curiosidade porque uma das coisas que me aconteceram nestas bolhas de ansiedade foi que, sei lá, um bocado por causa daquela questão inicial que estávamos a falar destas inquietações existenciais e assim, às vezes eu, se pensava em certas coisas, isso causava imediatamente uma ansiedade brutal. Pensar, às vezes, uma coisa que me marcou imenso era que, pronto, tu conheces os céus estrelados de Mértola, aqueles céus tipo do Alentejo com estrelas que nunca mais acabam. Nessa altura, olhar para um céu estrelado desses causava-me um sentimento de pânico muito grande e era muito difícil lidar com isso porque eu sabia que ao mesmo tempo eu adorava completamente aqueles céus estrelados e adorava olhar para as estrelas e pensar no universo e pensar nestas questões todas e não podia, ou seja, era quase como se fosse tipo uma pequena luta e eu tipo, ia tentando conquistar terreno, sentia-me cada vez mais à vontade com isto, mas era sempre muito difícil conciliar as duas coisas, conciliar esta curiosidade inabalável que eu sempre tive com uma data de coisas que se eu lesse sobre elas ou se pensasse nelas sequer, e estamos a falar não só de coisas assim, tipo, sei lá, do universo assim, mas tipo, coisas mesmo sobre sociais, sobre as pessoas, sobre o modo de funcionamento das pessoas, tipo, havia filmes que eu não podia ver porque me faziam confusão, tipo, das cenas que montes de triggers mesmo para estes ataques de pânico. E imagina, e tu agora pegando nessa questão do céu estrelado, porque
porque eu agora estava aqui a pensar, ou seja, se tu fosses, por exemplo, se tu saísses à noite por exemplo, para a zona do Moinho, lá para cima, e que tu fosses olhar o céu, isso causava-te um ataque de pânico? Causava-me um semi-ataque de pânico. Ok, eu imagino que é um bocado difícil distinguir de facto entre... Quer dizer, eu sei de vários momentos em que foram tipo totais ataques de pânico, mas também havia um certo estado em que eu não estava a ter um ataque de pânico, mas estava extremamente ansiosa. Exatamente. E sentias os sintomas, mas não era aquela coisa agressiva, agressiva. Exato, quase descontrolada de um ataque de pânico, não é? Sim. E pronto, e foi também nesta altura que eu comecei a pensar mais sobre isto, a tentar ler mais sobre isto e perceber de facto o que é que se passava comigo e pronto, foi de facto uma fase difícil. Acho que ainda tenho um bocado o trauma do calor de Mértola, porque o calor era uma coisa que me fazia sentir... Aquilo é muito duro. Associo imenso a este mal-estar. Mas também foi uma altura em que eu aprendi uma data de coisas e depois lá está. Mais uma vez, quando eu vim de Mértola para Lisboa, também ainda continuei com este momento de ansiedade ainda durante uns meses, mas mais uma vez também entrar na faculdade, conhecer novas pessoas, ter novas experiências e assim, também foi uma coisa que me ajudou imenso. E eu acho que basicamente... Eu agora sim, é que estou a pensar nisto. Acho que nunca tinha pensado nisto desta maneira. Portanto, obrigada. Mas acho que a mudança de ares, embrenhar-me em coisas novas. Mas sabes que isso é bué giro, porque normalmente a ansiedade vem também muito por sairmos da nossa zona de conforto. Também, é verdade. E isso, por acaso, ou seja, isso para ti é um escape, ou seja, é uma maneira de tu a controlares. Sim, de certa maneira, e realmente é verdade. E eu também, eu sempre tive aquela ansiedade, sei lá, de falar à frente de multidões, de tipo... Sim, mas eu acho que isso é... Mas isso é uma coisa, pronto, isso é uma coisa completamente manageable. Isso é claro, tipo... é um sentimento nervoso, normal. aquelas borboletas, quando a gente Exatamente. vai enfrentar uma plateia, ou vamos... Aí sim, quando estamos a falar, é a ansiedade de ter medo de sair à rua. Exato. Para ir comprar o pão ou para ir comprar porque achávamos que vamos morrer tipo, se metemos um pé na rua. Exatamente. E era eu... Ok, mais um tesourinho deprimente nesta segunda... Não são nada de tesourinho deprimente. Nesta então, segunda altura... são histórias sim. de vida. Pois é, verdade. Nesta segunda altura, quando eu ainda estava em Mértola, na altura em que me estava a mudar, sentia um desconforto. É engraçado como estas coisas, quando uma pessoa está bem, parecem tão completamente absurdas. Eu sentia desconforto em estar sozinha, porque tinha medo que alguma coisa, de me sentir mal, que alguma coisa me acontecesse. Exatamente. E estar sozinha. E tinha medo precisamente daquele isolamento. E eu tinha muita dificuldade em comunicar isto, em dizer, ok, eu tenho medo de estar sozinha. Tipo, literalmente medo de estar sozinha. E, portanto, ficava sempre bué desconfortável com qualquer eventualidade disso acontecer e tentava sempre evitar ao máximo estar completamente sozinha, o que também é um bocado estranho, porque eu hoje em dia eu adoro estar sozinha ocasionalmente, é sempre, nunca foi assim tipo uma pessoa, daquelas pessoas super sociáveis que não conseguem não claro. Estar com pessoas ou assim. Gostas de ter o teu momento para ti? Exatamente, exatamente. Sim. Mas na altura era mesmo uma coisa que era um bocado essa, eu acho que tem a ver com essa questão da ligação às pessoas e do isolamento. Se eu não tivesse ninguém à minha volta, era quase como se não existisse ninguém à minha volta e logo eu estava ali possivelmente completamente sozinha no mundo e era um transtorno inimaginável. E pronto, lá está. É engraçado pensar okay. nestas alturas. Ok, então agora mudando isto, ou seja, seguindo aqui o rumo da conversa e pegando nisto que me estás a dizer, portanto, quando é que foi o dia em que tu percebeste
ou melhor, não foi o dia em que tu percebeste, pronto, mas vá, quando é que tu percebeste que alguma coisa estava mal e tu tinhas mesmo que fazer uma mudança na tua vida? Que querias pôr um fim a isto e que disseste, ok, pronto, chega, eu vou procurar ajuda, vou mudar. Pronto. Bem, provavelmente na terceira fase alargada de ansiedade, que já foi cá em Lisboa, quando realmente estava a ficar cada vez mais deprimida e Isolaste toda a gente? Não, ou melhor, isolei-me de algumas pessoas, sem dúvida, um bocado também pela situação em que estava na altura, ligada a outras coisas que não necessariamente a minha ansiedade, mas de facto isolei-me de algumas pessoas. Aquelas pessoas faziam-te mal, ou melhor, faziam-te mal... não te sentias bem ao pé delas? Não, na verdade não, foi um isolamento que não foi uma boa coisa, não devia ter isolado essas pessoas, sem dúvida, mas também criei laços com outras pessoas ao mesmo tempo que algumas delas também tinham passado por momentos assim, também estavam a passar por momentos difíceis e acho que foi a primeira vez em que eu consegui falar abertamente daquilo por que estava a passar, e foi assim tipo uma partilha assim bué deprimente de episódios de ansiedade e de depressão e assim tipo entre algumas pessoas com quem eu estava a trabalhar nessa altura. E aí comecei ativamente à procura de facto de soluções. E de facto, mesmo nessa altura, ainda me fazia alguma confusão a ideia de procurar ajuda. Hoje em dia eu sei que se alguma vez voltar a entrar num desses ciclos de ansiedade intermináveis, é a primeira coisa que eu vou fazer. Mas na altura, de facto, não procurei ajuda. Acho que na verdade procurei novamente mudar coisas na minha vida e encontrar coisas que fossem importantes para mim, que realmente me prendessem a atenção e que me fizessem sentir ligada às pessoas. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz na altura foi... Isto parece... Obviamente, não vou dizer a ninguém que sofre de ansiedade vai fazer isso, tipo, vais ficar bem melhor. Não, mas na altura foi uma coisa que me ajudou. Foi quando eu comecei a praticar Tai Chi Chuan. E eu acho que isto me ajudou não só porque pronto, é uma coisa que tem um impacto muito grande a nível do teu corpo e da tua mente, e nesse sentido acho que me ajudou imenso, mas também me ajudou porque entrei as pessoas que praticavam no local onde eu pratiquei Tai Chi, as pessoas que estavam lá também serviram quase como uma segunda família. Eram pessoas muito aconchegantes e muito que me apoiaram imenso, mesmo sem saberem aquilo porque eu estava a passar, e foi um ambiente extremamente caloroso e de um apoio muito grande, e acho que isso depois também me ajudou. E pronto, e nesta fase eu também já tinha passado por isto 2 vezes e já li imensas coisas. Acho que foi primeiro, eu acho que não sei como consegui manter sempre a esperança de que ia ficar ok, e nesse sentido fui sempre perseverante todos os dias, embora soubesse, ok, isto não estou bem, está péssimo, dias em que chorava, dias em que estava completamente fora de mim, não estava nada bem, mas ok, eu vou voltar a estar bem. Manter sempre esse... Mas tinhas isso em foco, não é? Tinha isso completamente em foco. Eu pensava nisso todos os dias. Ok, ou seja, sabias que era uma caminhada, mas que sabias que ias lá chegar. Exatamente. Às vezes tinha dúvidas. Sim. Muito frequentemente tinha dúvidas. Mas isso é fixe, porque tinhas sempre isso em mente, tipo de eu vou conseguir lá chegar. Sim. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou conseguir lá chegar. Tinhas isso como uma meta, como um objetivo. Exato. E tinha isso como um objetivo tanto a longo prazo, num
no sentido do processo maior da coisa, como quase tipo quando aconteciam pequenos ataques de pânico, ok, eu sei que daqui a bocado isto vai passar, eu vou ficar bem, eu vou ficar normal, entre aspas, porque pronto, na altura não havia nenhum momento em que eu estivesse totalmente normal, mas vai passar. E eu acho que aquilo que mais ficou dentro de mim foi mesmo aquilo que estava há bocado a falar, de conservar sempre comigo e na minha mente a ideia da pessoa que eu sou. Ok, eu não sou estas coisas más todas porque estou a passar, eu não sou estes sentimentos horríveis e estes medos e estes pânicos, e eu não sou nada disto. Eu gosto disto, gosto bué de ver filmes, gosto bué de viajar, de ver sítios novos, de conhecer pessoas, tipo, e é esta pessoa que eu sou e é esta pessoa que eu vou ser quando isto acabar, que eu vou continuar a ser quando isto acabar. E pronto, e eventualmente isso acabou, que já foi... Deixa-me só dizer uma Sim, coisa. Isto aconteceu tudo só tu. Tu nunca tiveste ajuda? Eu nunca tive ajuda. Ou melhor, nunca procuraste ajuda profissional? Nunca procurei nenhuma terapia, não. Ou seja, isto foi tudo autoconhecimento? Foi. Uma decisão pessoal, não é? Ou seja, um levantar as armas e bora lá e eu consigo superar? Olha, eu não sei dizer se é uma decisão pessoal. Acho que na altura, não sei, eu poderia efetivamente natural, ter falado com as pessoas à minha volta e ter falado mais daquilo porque realmente estava a passar, e certamente que as pessoas também que estavam à minha volta também me ajudariam e também me encaminhariam para a melhor forma de resolver isto, e provavelmente teria feito terapia na altura. Mas, bem, não vou dizer que na altura estivesse capaz de fazer isto. Não estava, e portanto não foi propriamente uma decisão, foi aquilo que eu consegui fazer. Não, mas tiveste, tanto que tiveste que conseguiste solucionar o problema. Pois, I guess. Não sei muito bem como, mas... Não, yeah. Então, mas aí está a nossa confiança e a nossa vontade de vencer, não é? Ou seja, imagina, tu quiseste superar isso. Sim, sem dúvida. Ou seja, foi uma superação que tu fizeste. Pronto. Yeah. Mas hoje em dia eu iria imediatamente procurar ajuda. Pronto, ok. Porque acho que é aquela coisa. Eu acho que provavelmente se tivesse tido ajuda na altura, se tivesse feito terapia, com ou sem medicação, não sei, iria depender, mas o peso porque eu passei, aquela dor toda, aquela angústia toda porque eu passei, e são períodos grandes em que eu estava quase incapaz de apreciar realmente a vida. Tipo, claro. Acho que não vale de toda a pena uma pessoa passar por isso. Acho que existem formas de uma pessoa fazer esse processo mais rapidamente e de arranjar ferramentas mais facilmente. Concordo contigo, mas também discordo em algumas coisas. Ou seja, eu acho que isso é muito importante, e acho que procurar ajuda profissional, ajuda médica, seja o que for, procurar ajuda é super importante, mas esse processo é um processo de autorreconhecimento, e é isso que te vai moldar. Ou seja, imagina, a capacidade... Porque eu vejo isto muito, tipo, é bem difícil tu olhares para dentro de ti e percebes o que é que está realmente mal contigo, fazeres mesmo uma autoanálise, percebes o que é que está mal contigo e mudares isso. Ou seja consciente, seja um bocadinho inconsciente, tu fazes essa mudança, estás a ver? Mas a capacidade de olhares para dentro de ti e perceber, eu tenho este problema, eu não quero mais isto na minha vida, isto está-me a afetar. Eu vou fazer isto eu vou fazer isto para parar este sentimento ou esta sensação, demora o tempo que demorar. Mas eu tenho isso em consciência. Tens isso em consciência, o facto de agir, de tomar essa decisão. E isso é bem importante. Porque isso define-nos. Isso dá-te boa força. Eu não sei, tipo, eu a dada altura senti que fiz um bocadinho isso, estás a ver? Muito também, ou seja, isto vem mais tarde, esta
não é autoajuda, mas esta sensação de querer mudar veio já depois de procurar ajuda profissional. Mas ter essa capacidade, de chegar a essa capacidade, demora. E tu olhas para isso, é bué, tipo, conseguires mudar, é bué fixe, estás a ver? Portanto, tu conseguires fazer isso sozinho, eu acho isso incrível. Sempre que estou mais ansioso, tipo, é as minhas armas para conseguir combater isto. Estás a ver? Sim, eu continuo a usar essas armas, sem dúvida. Estás a ver? Todos os dias, mesmo nos dias em que não estou ansiosa, acho que são aprendizagens que já começam quase a funcionar automaticamente dentro de nós também. Sim. Uma pessoa já nem tem que estar completamente consciente, e já estão lá estes mecanismos e pronto, mas eu acho que isso é uma coisa importante para qualquer pessoa. Eu acho que até, não sei, às vezes ponho-me a pensar e uma coisa que teria sido importante para mim fazer antes, acho eu, era partilhar mais com as pessoas à minha volta e confiar mais na capacidade das pessoas à minha volta de lidarem também com aquilo porque eu estava a passar. Okay. E eu acho que a presença destas pessoas, da minha família, dos meus amigos e assim, foi importantíssima para eu conseguir ter esta força e para conseguir ultrapassar estas situações, mas acho que poderia ter sido ainda maior se eu tivesse tido a capacidade e a coragem também de me abrir com eles. Mas agora estava a dizer isto porque... Vamos sempre a tempo. Vamos sempre a tempo, não é? Sim, é verdade. sim. Claro, eu hoje em dia já não tenho problemas nenhum em falar. Já sei porque é que ia dizer isto. Acho que às vezes falta-nos um bocado tipo, esse sentimento de quase de comunidade, tipo, das pessoas falarem mais umas com as outras, falarem abertamente sobre as suas emoções e os seus sentimentos. E pronto, é verdade, nós hoje em dia tipo, temos muitos amigos, falamos com as pessoas pela net e não sei o quê, tipo, mas nem sempre temos aquelas ligações que são mesmo íntimas e que nos permitem também ter tipo uma estrutura, quase tipo uma família. Suporte, uma família que é um suporte, que é o nosso suporte para lidarmos com tudo de bom e de mau que nos acontece. E acho que isso seria importantíssimo, tipo, as pessoas tipo, tentarem investir um bocadinho nisso, porque tentarem também resolver estes problemas sozinhas é muito duro. É muito duro. Não... sem dúvida. É muito duro. Mas eu acho que depois a recompensa também é maior. Sim, especialmente se depois também porque ganhas imagina, a percepção de que exatamente. Ok, agora... Porque imagina, eu senti isso, sobretudo nos concertos e nos festivais, quando comecei a conseguir ir a concertos e festivais e estar bem. E pensar, foda-se. Tipo, isto para mim é uma grande conquista. Eu estou aqui e estou-me a divertir. Por acaso é engraçado, porque eu quando estava a ouvir o teu podcast, tu estavas a falar que foste a uma live em que... Ok. E eu acho que... Vários. Sim. Mas o coisa foi o 2017 ou 16. Não sei, foi no ano in Radiohead. Pois, exato, que foi quando eu encontrei-te nessa live e depois eu fiquei a pensar, oh meu Deus, ele estava a passar por isto. Yeah. Quando estava a ouvir o podcast. É mesmo essa cena, tipo, que... Tu não sabes, não é? Nunca sabes. Tu nunca sabes. É muito difícil saber. Pois a pessoa tenta sempre passar que está bem, mas na exatamente, realidade só quer sair dali. É engraçado porque toda a gente, durante toda a minha vida, sempre me disse, tu pareces ser uma pessoa tão relaxada e tão, tipo... tão bem, está tudo sempre bem, não sei o quê. E eu tipo, ok. Ainda bem que eu consigo não passar esta ansiedade e este peso para vocês, tipo, porque eu também era uma coisa que me preocupava muitas vezes, era essa hipótese de estar a colocar stress e ansiedade sobre os outros. Não queria nada que isso acontecesse e, portanto, também ia mantendo as coisas cá dentro. Ok. Então, e no meio disto, como é que tu lidas com isto hoje em dia? Ou seja, como é que tu lidas... Quer dizer, hoje estás bem? Sim. Ou, quer dizer, já não estás na fase em que estavas anteriormente? Não, de todo. Eu acho que já não estou nessa fase. Essa fase terminou, eu diria, em
aí à volta de 2014. Ok. Sim. Então já lá vai um tempo. É incrível, porque as outras fases foram todas ali, entre 2016 e 2014. Não foi assim tanto tempo para a quantidade de tempo que eu passei dentro de cada uma destas fases. Mas sim, o facto de já não me sentir assim há muito tempo dá-me esperança de, ok, pode ser que tenha arranjado uma forma de lidar com isso. Arranjaste mesmo. e pode ser que nunca mais esteja nesse buraco. Mas obviamente que de vez em quando, tipo, existe esse medo. Claro, porque sim. é uma coisa tão forte e que às vezes acontece de um momento para o outro que uma pessoa nunca sabe. E já tive momentos em que parecia que estava a sentir outra vez esse tal sentimento que te falei de irrealidade, de despersonalização, e comecei a ficar assustada, mas nesses momentos, basicamente, a forma como eu lido com isso é, ok, respirar fundo, deixar que isto tipo, me atravesse e vamos ver, tipo, amanhã vai estar tudo bem. ou tipo... Estás a ver? Tem funcionado. Seja, são estes mecanismos que tu conseguiste arranjar sozinha e que é muito difícil, ou melhor, não é difícil, mas é um processo demorado e longo para conseguir chegar aqui. Sim. Tu percebes que quando, ou seja, reconheces os sintomas, atacá-los logo de frente e deixá-los passar. E depois continuar a sua vida como se nada se passasse. Ou seja, fazeres todo este processo demora. Conseguiste ter esta consciencialização e conseguir dar este passo, demora. E é uma grande luta. É uma grande luta. Pronto, e depois também faço precisamente aquela coisa desse tal autoconhecimento, não é? Eu questiono muito sobre o que é que estou a sentir num determinado momento, o que é que posso fazer para me sentir melhor, o que é que também em relação às outras pessoas à minha volta e tudo isso. E pronto, é uma forma de crescer também. É uma pessoa pensar no dia a dia e na vida que tem e tentar ir crescendo e ir aprendendo, com isso, não é? ir aprendendo com isso. Diz-me uma coisa, que conselho é que tu darias a quem está a passar pelo... Ou melhor, a quem está a passar pelo mesmo problema ou quem poderá passar pelo mesmo problema? Ok. Bem, eu diria a essas pessoas para não se isolarem, para absorverem a força das pessoas à volta delas, que de certeza que as pessoas querem ajudá-las e de certeza que isso vai fazê-las sentir um bocadinho melhor. Não perderem tipo a esperança, lembrarem-se tipo, daquilo que são e que aquilo que são não é a ansiedade que sentem, não é a depressão que sentem, que nada disso é uma realidade, mas não é aquilo que eles são. E de facto procurarem ajuda, porque acho que é essencial. Mesmo uma pessoa, eu hoje em dia digo, há um monte de pessoas que se calhar não têm problemas grandes de ansiedade ou de depressões ou assim, mas que provavelmente, mesmo para lidarem com o dia-a-dia, para lidarem com a vida e para conseguirem ser mais felizes e estarem melhor, fazerem terapia e seria ótimo. Porque, pronto, é algo que dá ferramentas também para nos conhecermos melhores, E tu fazes alguma coisa ativamente? Ativamente, tipo meditação? Ou continuas com o Tai Chi? Ou... Sim, eu fiz Tai Chi até dezembro e estou a fazer uma pausa, mas é porque também estou focada noutras coisas, mas que não têm nada a ver com Tai Chi, mas... e meditação também. Eu tenho um problema, que é, eu tenho muita dificuldade em estabelecer, tipo assim, hábitos, e então... Ok, às vezes faço meditação. Somos dois. E pronto, mas nunca é uma coisa assim muito habitual e com a frequência que deveria ter. Eu partilho o mesmo sentimento, quer dizer, sentimento, partilho a mesma opinião? Será? Pronto, não interessa. Eu também sou assim. Pronto. Mas uma coisa que eu faria também, se eu agora estou nesta pausa de Tai Chi, mas se voltasse a sentir-me num período mais ansioso, mesmo que não fosse tipo a cena do buraco de ansiedade, vamos chamar-lhe assim,
se estivesse a passar por uma altura mais ansiosa, certamente que voltaria para o Tai Chi. Eu voltaria para alguma coisa que realmente me desse tipo uma espécie de um equilíbrio, de um balanço mental e me fizesse sentir um bocadinho mais tranquila. Porque ajuda bastante, mesmo que não seja a cura, é uma coisa que ajuda. Não, mas ajuda-te a acalmar, não é? Sim, sem dúvida. E a música? A música ajuda-te a acalmar? Eu calculo que sim, porque tu és uma rapariga que também gosta muito de música e que normalmente eu vejo sempre nos festivais ou em concertos. A música teve algum papel importante em toda esta caminhada, em todo este processo? Ou seja, que te ajudou a lidar com o problema? Sim, sem dúvida. Acho que tanto a música como o cinema são importantíssimas. Houve momentos em que eu, lá está, não conseguia ouvir ou ver algumas coisas, infelizmente, e isso era uma coisa que me deixava mesmo tristíssima, mas depois aprender a ouvir as músicas certas no momento certo, tipo, e às vezes é engraçado porque houve momentos em que eu estava pior, mas música, sei lá, música deprimente e assim, parecia que não me afundava mais, parecia que quase que me ajudava, que era assim tipo uma espécie de um aconchego. Mas nem sempre isso acontece, também tenho tipo minha playlist de música assim mais alegre e que também me ajuda imenso em algumas alturas. É incrível porque eu tenho momentos em que parece mesmo, se estiver a ouvir uma playlist que tem, músicas alegres e tipo upbeat e não sei o quê, e depois está intercalado assim com músicas mais tristes e assim, se for preciso vou pela rua e estou toda contente e depois estou tipo, estou bem triste. Não, é que tem mesmo tem um impacto enorme no estado de espírito de uma pessoa. É incrível, e depois o cinema também é incrível porque dá-nos uma data de perspectivas sobre o cinema e a literatura, sobre o mundo interior de pessoas, sobre vários tipos de formas de pensar e de viver. Exatamente. E acho que isso também é uma coisa que ajuda, porque quanto mais soubermos sobre o mundo que nos rodeia também, acho que mais, não sei, mais tipo grounded, mais em contacto com tudo à nossa volta estamos e melhor nos compreendemos também a nós próprios. Ok. Para acabar, tens assim alguma música que te tenha ajudado assim nos momentos difíceis? Devias-me ter dito que isto fizesse essa pergunta. Agora não me lembro. Ou uma música, ou um género musical, uma banda, alguma coisa que te tenha ajudado? Ok. Isto vai ser uma coisa completamente ridícula. Não é ridícula. Nada é ridículo. Mas houve música e filme que me ajudaram e que sempre que eu estou muito triste, muito em baixo, não consigo. Tipo, eu olho para aquilo e fico, ok, não vou dizer que fico 100% bem, mas fico muito melhor. Que é o Totoro, o My Neighbor Totoro, do Miyazaki. Não conheço. Um filme tipo lindíssimo que quase faz-te sentir como se fosse uma criança outra vez. Faz sentir tipo aquela alegria da descoberta e um sentimento assim mesmo ao mesmo tempo entusiasmante e ao mesmo tempo super calmo. E pronto, esse filme tem umas músicas em japonês bem fofas e bem engraçadas. Pois não era aquilo que estavas à espera, mas mas é interessante. É uma resposta diferente. Eu não conheço o filme, mas vou ver. Tens que ver esse filme. Gostas dos filmes do Miyazaki? Não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Tens que ver, são incríveis. Sabes que eu agora, na realidade, eu sempre fui uma pessoa do blockbuster. Sempre fui a pessoa do blockbuster. Se calculo que o Miyazaki seja independente ou de autor. Sim, não é? Mas também é muito popular o Miyazaki. Isto é triste eu estar a dizer isto, sendo eu um aluno de cinema ou um jovem que estudou cinema. Pois é assim, é tristeza. Sabes o que é que vai acontecer? Eu agora vou sair daqui e vou olhar tipo, para a minha playlist de Good Moods e vou pensar, oh meu Deus, era esta música que eu queria dizer. Porque
tenho na minha cabeça tipo uma Mas música podes ver. qualquer. Mas podes ver. Vou ver. Podes ver, não há problema. Tu tens uma playlist de good mood. Tenho. Mas algumas das músicas, na verdade, tu vais a ver e são um bocado tristes. Não, está bem, mas isso, ou seja, isso é, cada um de nós é que define isso, não é? Ou seja, tu podes ouvir Napalm Death para ficares bem. E Yeah. pronto, e Napalm Death é grindcore. Deixa-me ver. Por acaso, uma vez, estava muito triste, mas não estava deprimida, nem ansiosa, nem nada. Era mesmo assim... só para dizer uma coisa, que isto me lembrou. Uma das coisas também que ter passado por estas fases me deu, acho eu, foi uma certa perspectiva sobre os meus próprios estados de espírito, porque eu hoje em dia não vou dizer que estou tipo feliz com pouco ou o que quer que seja, não é nada disso. Estou sempre tipo a tentar também fazer melhor e fazer mais coisas que gosto e traçar também o meu caminho, mas sinto a diferença, por exemplo, entre estar triste ou estar assim um bocado down ou estar assim um bocado numa fase pior da vida ou assim, e estar num daqueles buracos tipo de horror e desespero, de ansiedade, porque a cena é que quando uma pessoa passa por isso, uma das coisas que eu sentia era que às vezes parecia quase que as minhas emoções estavam parecia que já não conseguia sentir bem as coisas, sentir as coisas a 100%. E portanto, quando uma pessoa sai disso e consegue sentir, sei lá, consegue sentir dor, alegria, tipo, às vezes sentir-te triste é uma coisa incrível, significa que estás a sentir e que... Teres essa consciência, não é? Yeah. E por isso é que eu estava-te a dizer, tu teres essa consciência é bem importante. Estás a ver? Olha, já sei. Vou dizer que quando estou triste ou quando estou mal, gosto bem de ouvir Vampire Weekend. Ok, boa, é uma boa escolha. É que é tipo, não sei, é sempre tão... É bem fixe. É animado, é puxado Yeah. e tem uma aura positiva. Yeah. É fixe. Acho que é uma boa escolha porque já vem de trás, já vem de há muito tempo, portanto, yeah. Ok. Olha, Inês, obrigado por esta conversa. Obrigada, também me ajudou imenso. Ainda bem, fico Foi uma muito boa feliz. Conversa. Gostei bastante e pronto, olha, cá estaremos para o próximo. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos.